aí, caiçaras, tudo tranquilo? Hoje o assunto é Piracema, isso aí. Beleza? Hoje eu tô aqui com o professor Garrone, né? É um prazer aí estar contigo, professor, e obrigado, né, por essa oportunidade. Eu sei que essa correria aí é difícil, né? E você teve esse tempinho aí para estar nos ajudando, passando essas informações. E hoje a gente vai falar sobre Piracema aqui no Vale do Ribeira. Bom, obrigado pelo convite, né, Weber, os caiçaras aí, os caiaqueiros, uma turma bacana, e outros pescadores também de embarcações motorizadas, enfim, todos os entusiastas da pesca amadora, sobretudo a modalidade esportiva, né, que está crescendo, felizmente. Então agradeço o convite e volto então agora para dizer um pouco sobre a Piracema, que é esse nome, né, bem brasileiro, tem origem indígena, é tido aí como de origem tupi e tem na etimologia, né, na origem da palavra, um significado relativo à passagem dos peixes. Sema em tupi é passagem e pira é peixe. Então essa passagem dos peixes, na verdade, ela faz a alusão, né, ela quer dizer essa subida que muitas espécies realizam durante um determinado período do ano para fins de desova, de reprodução. Então isso gerou esse nome popular aí hoje, né, amplamente difundido no Brasil, conhecido como Piracema, inclusive um nome que teve origem para fins de reprodução de peixes em água doce. Então inicialmente Piracema é um nome atrelado, né, a esse movimento ascendente normalmente, de jusante para montante, né, das partes mais baixas para as cabeceiras dos rios, para fins de reprodução de muitas espécies que realizam as conhecidas migrações reprodutivas. Não são todas as espécies que realizam Piracema, mas aquelas que o fazem costumam realizar esse movimento para fins de reprodução. Legal, professor. E o que é a Piracema aqui no Vale do Ribeira? Como que é que funciona aqui na nossa região? É curioso, o Rio Ribeira, né, e vários dos seus tributários, dos seus afluentes aqui, eles têm uma situação um pouco diferente, né, da grande maioria dos rios brasileiros, pelo menos do sul-sudeste do Brasil, que o Rio Ribeira é um rio extenso e pelo menos o Ribeira, ele não sofreu com a presença de barragens, diferentemente dos rios Grande, Paranapanema, Paraná, Tietê, entre outros, que foram barrados e que tiveram, portanto, né, o ciclo hidrológico muito comprometido, muito alterado. No Ribeira a gente manteve a condição em tese natural de um rio. Então a gente tem esses períodos de cheia e seca relativamente bem marcados, né? Embora o tempo hoje, o clima mudou muito, né? Mas de forma geral a Piracema, ela aqui na bacia, assim como em outros lugares, ela coincide com um período de maior intensidade de chuvas, não só de chuvas, até porque essa região nossa aqui tem uma pluviosidade, né, meio que o ano inteiro, mas sobretudo agora no verão que está chegando, as chuvas se intensificam. O fotoperíodo, que é a quantidade de luz durante um dia, também aumenta. Isso coincide, em função da chuva, com o aumento do nível dos rios. Muitas partículas ficam mais em suspensão. E tudo isso, né, nós chamamos de gatilhos. Então, esses sinais que o ambiente fornece para algumas espécies é o suficiente para deflagrar não só esse movimento de jusante para montante, né, de subida de rio, mas também deflagrar um processo fisiológico que é interno a esse animal, que envolve toda uma cascata de hormônios, né? Cascata essa que é muito dependente desses sinais que o ambiente fornece. Então a Piracema é, de maneira bem geral, e aqui com ênfase no Ribeira, esse momento, né, de reprodução de algumas espécies de água doce. E aqui a gente também tem que lembrar que o Ribeira é um rio que apesar de extenso, né, vem do Paraná aqui para São Paulo, ele é um rio que na nossa região em registro, que já está bem na transição entre o médio e o baixo Ribeira, a gente já tem uma influência importante, não só da salinidade lá do estuário, mas também até das marés. Então, por estarmos muito próximos do
do mar, né, e toda essa área de encontro entre água doce e água salgada, que são os estuários, né? E aqui nós temos um estuário muito grande de Canané, Iguape e Ilha Comprida, que permite uma mistura de fauna. Então aqui no Ribeira a gente tem muitas espécies marinhas, estuarinas que adentram a água doce, não necessariamente para reproduzir. Então a piracema a gente tem que tomar muito cuidado, e quando a gente fala em piracema, historicamente ou de forma original, né, que foi o que um professor famoso, já falecido, mas um grande pioneiro desses trabalhos, que foi o professor Manuel Pereira de Godoy, que lá em Pirassununga, desde os anos de 1930 já fazia estudos com migração de peixes na Cachoeira de Emas, ali na região do Rio Pardo, do Rio Mogi Guaçu. Ele atribuía então realmente esse movimento a peixes de água doce. Então aqui na nossa região a gente tem as manjubas, os robalos, até eventualmente algumas sardinhas e tainhas que entram na água doce por vários motivos. A manjuba entra para reproduzir no verão. O robalo não faz isso. O robalo ele transita entre os dois ambientes, mas não com a finalidade, por exemplo, de quando ele entra em água doce para se reproduzir. Porque já teve até casos de pegarem o próprio flecha na ribeira, né? Exato, esses peixes eles têm essa tolerância à variação de salinidade. Nós chamamos isso de peixes eurialinos, né? Então pode ser até um assunto para discutir num outro momento. Mas o fato é que na nossa região, quando a gente trata de piracema, e portanto desse movimento ascendente, né, de jusante para montante, a gente tem que tratar de peixes de água doce, que praticamente completam o seu ciclo reprodutivo exclusivamente aqui dentro do ambiente dulcícola. E portanto a gente teria aí nesse cenário, né, os lambaris, algumas espécies de bagres nativos como o jundiá, uma outra espécie que pode realizar e que normalmente faz parte de um grupo de peixes que fazem migração reprodutiva durante esse período, portanto um peixe de piracema, que é o saguiru, né? E é isso, assim, de maneira geral, o Ribeira ele não teve historicamente o que a gente observava nos rios Grande, Paraná, Tietê, o que a gente observa na bacia amazônica, que são aqueles grandes bagres, pirararas, piraíbas, o pintado, o caxara, o pacu, o próprio dourado, embora aqui no Ribeira a gente tenha, mas ele não é nativo, ele foi introduzido. Isso tem depois outros desdobramentos que nós vamos discutir, mas nessas bacias que não a do Ribeira, a gente teve e ainda tem, né, alguns grandes exemplos de grandes migrações reprodutivas durante esse período da piracema. Então esse período de novembro até março, né? Normalmente é o período então que é devido ao clima, que vamos dizer assim, Exato. que casa com os hormônios do animal, falando um pouquinho mais. Exato. mais Na verdade, popular. assim, de forma geral, o verão austral, que é esse verão do hemisfério sul, ele teoricamente, ele pelo menos os períodos mais quentes do ano estão concentrados entre novembro e março. A gente sabe que por região isso muda um pouco, então essa abordagem mais genérica da piracema na América do Sul, sobretudo no Brasil, sempre entre novembro e março, hoje ela já está mudando um pouquinho, porque a gente sabe que regionalmente, né, as chuvas, o regime hidrológico, ele muda um pouquinho. Isso afeta diretamente o ciclo reprodutivo dos peixes. Mas de forma geral, falar em piracema no Brasil é sempre lembrar do verão, desse período que chove muito, que esquenta demais e que os dias são mais longos. Isso é um fato importante, porque é isso que está muito relacionado à reprodução desses peixes que fazem piracema. Tem peixes que, né, como as traíras, peixes de lagoas, ou mesmo peixes de rio que não fazem migração. Para esses peixes, muitos deles se reproduzem ao longo do ano, em vários momentos. Né? Não são peixes de piracema. Mas por outro lado, então a gente tem realmente, para aqueles peixes que realizam esses movimentos, essa dependência muito importante do clima enquanto agente estimulador de todos esses efeitos comportamentais e fisiológicos. E já entrando nessa parte de espécie, professor, quando o povo fala dia de defesa, vai começar o defesa, né, o famoso defesa, quais são as espécies que entram na piracema? Que nem você falou da traíra em si, mas quais são as espécies assim que entram e as que, vamos dizer, que a gente tem na região e que elas
elas não participam assim desse período. Isso é sempre importante de lembrar bem, já que a gente tem visto que no Brasil a legislação agora está tentando acompanhar as mudanças do ambiente, enfim, as tendências aí de forma geral, o pescador tem que estar muito atento quando chega esse período, conhecido como Piracema, ao que a legislação impõe. Então, no Brasil, a gente tinha uma abordagem federal, antigamente, que definia novembro a março como realmente o período dentro do qual as espécies nativas estavam proibidas de serem capturadas. Como Mato Grosso, agora Mato Grosso do Sul, Goiás e outros estados estão modificando esse período, às vezes antecipando, às vezes prorrogando em função, né, de estudos mais regionais, o pescador tem que tomar cuidado, porque agora a legislação ela acaba sendo estadual e às vezes por bacia. Então cabe ao pescador consciente já entender que a Piracema está chegando e procurar os órgãos ambientais, né, a CETESB, a Polícia Ambiental, órgãos que tratam diretamente com fiscalização, né, com autorizações ambientais, para se informar sobre o que tem de mais novo a respeito dessas proibições. Mas de maneira geral, sempre, né, isso é uma regra que não impera somente no Brasil, mas idealmente falando, Piracema tem que proteger espécies nativas, né? Como para algumas espécies o ciclo reprodutivo ainda não é tão bem conhecido, etc. e tal, ainda assim, quando essa espécie, por não ser de Piracema, ela não se reproduz durante esse período, ela também acaba por tabela sendo protegida. Isso é bom, porque por um lado a Piracema, o defeso da Piracema, ele existe para proteger as espécies que precisam reproduzir nesse período, mas por tabela também acabam beneficiando outras que sofrem uma diminuição na pressão de pesca, na pressão de captura, de extração, se for o caso. Então a Piracema, de maneira geral, acaba sendo um grande guarda-chuva que protege as espécies nativas durante esse período, que normalmente é de novembro a março. Aí lembrando que existem hoje ajustes regionais que devem ser levados em conta por quem, por exemplo, é pescador que se desloca bastante para lá e para cá. Tá? Legal. E falando, né, em espécies, né, que você falou que a Piracema ela protege, né, as espécies nativas. Essa é uma pergunta bem legal, que eu acredito que muita gente não saiba. Quais são as espécies nativas aqui da nossa região? Essa é sempre uma pergunta difícil, porque o Brasil é um país mega diverso, com centenas de espécies. Até hoje a gente vem encontrando espécies aqui na região que ainda não são conhecidas ou descritas pela ciência, então tem coisa nova na região, por incrível que pareça, o que é bom. Mas, por outro lado, o Ribeira, assim como várias bacias brasileiras, ou rios de bacias brasileiras, melhor dizendo, sofre muito com a introdução, né, de espécies que não são daqui. E essas misturas de fauna, que são antigas muitas vezes, dificultam até uma percepção mais adequada sobre, de fato, quem é daqui. Tá? Mas, de maneira geral, a gente tem uma série de espécies de pequeno porte, que são típicos de peixes aqui da região da Mata Atlântica. Então, são pelo menos aí 87 espécies de peixinhos pequenos, que tem menor ou um tamanho menor do que 15 centímetros. Tá? Então são peixes que pouca gente conhece, a não ser quando usa para isca viva. Mas a grande maioria dos peixes que o pescador tem acesso, por exemplo, com caniço, com linha anzol, são, por exemplo, os jundiás. A gente tem aqui, pelo menos para esse segmento esportivo, né, alguns peixes de escama, como por exemplo o tajibucu, que é uma espécie de caraciformes, é um parente dos lambaris. Aqui a espécie é Oligosarcos epizetos, então depois vocês vão ter acesso aí às imagens, né? A gente tem também o saguiru, Siphocarex, Santa Catarina, é uma espécie que lembra um curimbatá, mas é nativo. O curimbatá não é daqui, ele foi introduzido. Não sabia disso, pensei que era daqui. O lisbão, que é um peixe da família dos ciclídeos, o lisbão aqui, ou joaninha, como alguns chamam, ou até jacundá na Amazônia, né? Eu já ouvi falar também de falso robalo, né? Falso robalo, porque ele é bocudo, né? Então, a Crenicicla iguapina é essa espécie também de nativo. A gente tem um bicho que anda meio sumido, que alguns chamam de duiá. Duiá. É um bagrinho também,
um pouco menor, que é um Glanidium melanopterus, é um bicho nativo, que vira e mexe aparece. A gente tem as espécies de traíra, duas, Oples malabaricus, que é essa traíra comum, e um bicho que também está meio sumido, que é Oples lacede, é o trairão, o traíro sul. Alguns chamam, quando o traíro sul ele é menor, de trairitinga, é a mesma espécie, que como muitas, né, nasce com uma cara e ao longo do seu desenvolvimento ela muda de coloração, a cabeça toma um outro formato, por isso às vezes as pessoas acham que são espécies diferentes, mas trairitinga e traíro sul, Oples lacede é o mesmo bicho. E é isso, assim, alguns outros peixes menores, mas infelizmente hoje no Ribeira, o que a gente tem, e se surpreende a cada dia, é uma quantidade enorme de espécies que não são daqui, são espécies que nós chamamos de espécies introduzidas, as que vieram de outros países são exóticas, as que vieram de outras bacias hidrográficas são alóctones, então a gente tem aqui uma quantidade enorme de espécies que não são nativas, que muitas vezes até confundem o pescador local, né? Mas são espécies que prejudicam a fauna nativa. Tá? E ainda só para finalizar, dentro desse rol de espécies nativas que são daqui do Ribeira, a gente também não pode esquecer dos robalos, né? A gente não está falando que o robalo faz piracema, porque não é o caso, mas ainda assim, né, no caso dos nativos, a gente tem pelo menos duas espécies do gênero Centropomus, que são os robalos, robalo peva, que é o mais comum, muito abundante, Centropomus paralelos, e o robalo flecha, que eventualmente aparece, né? A gente tem aqui alguns registros, que é o Centropomus undecimalis, na nossa região aqui no Ribeira. A gente tem também esses bichos que frequentam várias espécies de sardinhas, as manjubas, que é a choviela, né? Então, um bicho que é um recurso importante, pesqueiro na região. Enfim, é uma lista grande de espécies de peixes, tá? Infelizmente muitas dessas espécies não são nativas, mas a gente tem sim alguns nativos importantes. Até alguns bagres que não são o jundiá, né, que é a randiaquela, a gente tem alguns bagres marinhos, o bagre branco, bichos... O bagre branco é marinho, então? É marinho, tá? É um bicho da família Ariide. Isso eu não sabia. E o bagre marinho, depois a gente pode colocar algumas fotos, sobretudo os bagres marinhos do gênero Genidens, aqui a gente tem algumas espécies, mas os que predominam são Genidens barbos e Genidens, são bichos que atingem 1 metro, 1,10 m, peixes de grande porte, que a gente encontra no Ribeira, inclusive aqui em registro, como já tenha aparecido também. Legal. E sobre as espécies que foram introduzidas, professor, cita pra gente alguns, né? A gente sabe do dourado, que é um peixe esportivo aí que a galera gosta muito de pescar, mas quais outros que foram introduzidos? E também eu gostaria de saber assim, qual que é a parte negativa, né? E o que você recomendaria assim pra gente pescador, né? E até mesmo para essas pessoas que acabam introduzindo, para que elas não façam isso, por quê, né? Qual o impacto que gera aqui na nossa região fazendo isso? Esse sempre é um assunto complicado. A gente tem vivenciado aí, né, muitas discussões a esse respeito, mas é sabido isso, né, cientificamente já é muito comprovado, que a introdução de espécies não nativas é a segunda maior causa de extinção de espécies nativas no mundo. Tá? Só perde para a destruição de habitat. Então é um problema grave, sério, que infelizmente no Brasil não tem sido discutido de forma adequada. Prova disso é que a gente vê aqui no Ribeira, né, um rio que teria tudo para ser um exemplo de berçário de espécies nativas, hoje é um rio que, apesar de não ter barragem, que é um desastre ambiental sempre complicado de lidar, é um rio que tem muitos bichos que não são daqui. Tá? Então, a gente pensando assim rapidamente, a gente tem uma lista grande de espécies que não são nativas. A gente tem o dourado, né, que foi introduzido aí há mais de 20 anos por pescadores amadores, com essa falsa impressão de trazer uma espécie bastante esportiva para cá, sendo que você já tinha aqui o robalo, entre outros bichos que por si só já são suficientemente interessantes, né, para a região. E o dourado hoje se proliferou, é um bicho que é um predador voraz desde o nascimento. Não tem predador para ele, É um bicho que dificilmente é predado por outro, porque é um predador carnívoro de topo, né? Então come de tudo. É um bicho que come os nativos. A gente tem outras ameaças silenciosas, como por exemplo o bagre africano, que é um bicho realmente muito resistente a alterações ambientais, é voraz, come praticamente de formigas a aranhas, até pequenos cavalos marinhos, como a gente tem encontrado no conteúdo estomacal desses bichos. A gente tem
os corimbatás, né, que não são nativos, foram introduzidos. A gente tem matrinchã, tilápia, pacu e os híbridos, né? Tambaqui, tambacu, que é o híbrido, né? O cruzamento entre pacu e tambaqui. A gente tem aparecido, inclusive, né? Pintaxara. Agora um outro bicho que é um cruzamento do pintado amazônico, ou mesmo do pintado ali da bacia Paraná-Paraguai, com o jundiá amazônico. Então é um bicho que tem aparecido, também é um bagre, né, de grande porte. A gente tem outros bichos de cativeiro, então alguns bichos que são usados para isca viva que vem de bacias vizinhas. Então, até algumas tuviras, em função desse mercado grande que está crescendo. A própria tuvira, então, não é da... A gente tem espécies nativas, mas também tem tido esse problema de iscas que estão vindo de Piracicaba, de bacias que não teriam conexão com essa do Ribeira e que, portanto, também são vetores de dispersão, de introdução de espécies não locais. A gente tem alguns camarões também que não são nativos, enfim. É uma série de espécies que, ao contrário das espécies nativas, essas espécies não devem ser protegidas, o seu consumo, o seu abate deve ser estimulado. Isso, inclusive, é uma alternativa interessante que a gente vem discutindo, né, e tentando apoiar, que já que a gente falava de Piracema, que é um período importantíssimo para a proteção dos nativos, a gente não pode esquecer também que a gente tem uma série de pessoas, de estabelecimentos que dependem da pesca, Sim. sobretudo da pesca amadora, do turismo de pesca. E Registro tem aqui um potencial enorme para desenvolver isso e pode começar, por exemplo, né, pleiteando o abate dessas espécies ou a permissão da pescaria das espécies não nativas durante a Piracema, que é um período que coincide com os meses mais quentes do ano, com as férias escolares, onde todo mundo quer pescar e felizmente está proibido, mas está proibido de matar o nativo, né, de abater o nativo que deve ficar na água, a gente sabe. Vem falando disso, por exemplo, que o robalo, né, ou os robalos, melhor dizendo, são várias espécies, valem 10 vezes mais vivos do que mortos. Toda a cadeia que eles estruturam, né, e movimentam, né, mostram que definitivamente não vale a pena abater um peixe desse. E aí, como alternativa, você tem então um outro grupo de peixes que não é daqui, né, e que não é pequeno, aqui no Ribeira, que pode sim fomentar, né, o turismo de pesca direcionado, mesmo durante um período no qual os nativos estão protegidos. Então é uma coisa para a gente pensar. São discussões que não podem ser superficiais, elas precisam de estudos, por isso que a universidade pública e a universidade, de forma geral, as privadas também fazem um bom trabalho. A gente precisa estar muito articulado com grupos de pescadores como vocês, por isso que é sempre bom, né, aproveitar essas oportunidades para reforçar, até porque atualmente a gente precisa, acho que mais do que nunca, né, de ter essa noção de o quão importante o conhecimento científico é para balizar discussões de qualquer natureza, sobretudo essas que envolvem, né, problemas ambientais, mas que têm alternativa, desde que quando bem equacionados, né, e discutidos. Então acho que de maneira geral é isso. É um assunto complexo, né, mas num tempo curtinho a gente já deixa aqui o recado que a Unesp, né, o curso de Engenharia de Pesca de Registro, tem eu como docente, mas vários outros que podem colaborar sempre que necessário, e a gente está aí realmente para isso. Tá bom? Obrigado, professor. Queria mesmo agradecer de coração, porque aqui no Vale do Ribeira a questão das informações para esse tipo de assunto é um pouco precária, né? Então é muito importante você estar nos ajudando, passando essas informações, porque eu acredito que esse vídeo vai ser muito produtivo, vai alcançar bastante gente que tinha muita dúvida, muitos porquês, né? E espero que vocês tenham gostado, tá? E vai seguindo a gente aí que de agora em diante vai ter bastante conteúdo informativo. Valeu? Valeu, galera. Abraço, até mais. Obrigado, professor. Valeu. E para quem quiser saber mais sobre as nossas ações, pode clicar aqui e visitar o perfil do projeto no Facebook e em outras vias aí, redes sociais. Isso aí. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.